Antes mesmo de uma anemia ferropriva surgir, a própria ferropenia, quer dizer, a deficiência de ferro, já pode causar no paciente uma série de sintomas. Então ela já pode começar a ter uma dor nas pernas, uma queda de cabelo, muitas vezes uma sonolência diurna e uma falta de ânimo. E quando isso acontece, a falta de ferro, a perda de ferro crônica, nunca é uma coisa normal. A gente precisa investigar. Algumas causas podem ser causas ocultas. Por exemplo, o paciente pode ter uma doença inflamatória intestinal, uma diverticulose sangrando, mas às vezes até um câncer de intestino. Às vezes uma gastrite ou o uso de medicamentos que podem estar fazendo algum mal pode levar a essas perdas crônicas. Então é importante que a gente faça essa investigação. Na mulher mais jovem, a causa mais comum sempre é o fluxo menstrual, mas a gente pode estar falando de uma desabsorção ou de uma alimentação inadequada. Então vale a pena que a gente faça sempre a sua investigação. Então quem é que tem indicação de usar o ferro venoso? Aquele paciente que tentou aquela reposição de ferro oral e não funcionou, tomou comprimido um tempão e não teve melhora. Aquele paciente que tem necessidade de uma reposição rápida. Então, por exemplo, tem uma cirurgia para fazer e está com o ferro baixo, precisa dessa reposição. Ou num pós-operatório, que ele teve uma perda mais intensa e está muito sintomático porque foi uma perda aguda. A gente precisa também naqueles casos em que o paciente mantém o sangramento ativo com uma anemia grave. É importantíssimo que seja uma reposição rápida para a gente evitar a transfusão de sangue. E ainda existem aqueles casos em que a gente tem um consumo aumentado. Isso é muito comum, por exemplo, na gestação. A mulher grávida, ela muitas vezes precisa de uma demanda muito maior de ferro. Nas doenças inflamatórias intestinais, na doença renal crônica, são outros exemplos em que a gente precisa de uma reposição constante de ferro e muitas vezes a suplementação oral não é suficiente. Então, anteriormente no mercado, a gente só tinha a infusão clássica de ferro, que eram infusões mais lentas, em que a gente precisava de uma série de etapas, de múltiplas ampolas, que a gente tinha sempre um risco maior, tanto de flebite no local da infusão, um pouco mais de reação alérgica, mas sempre foram bastante eficientes. Mas o que a gente tem hoje no mercado são opções bem mais concentradas, como por exemplo o Ferinject, que a gente consegue em uma única infusão, às vezes equivaler 6 ampolas, né, do que a gente tinha anteriormente no tratamento. Menos risco de efeito colateral, uma infusão mais rápida e uma excelente resposta ao tratamento da anemia ferropriva.